Bom dia, bem-vindos ao nosso programa Café Detox, onde nós aprendemos ferramentas concretas para vivermos uma vida de vitória aqui na Terra. Pai, obrigada, Senhor, por esse dia maravilhoso de hoje. Obrigada pela Tua palavra que está para sempre estabelecida no céu e ela nunca falha. Obrigada, Pai, porque o Senhor nunca desiste de nós. Obrigada porque as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigada, Pai, pela oportunidade de estar aqui servindo os meus irmãos e as minhas irmãs ao redor do mundo com a Tua palavra. Que privilégio que é, Pai, poder trabalhar para o Senhor. Que privilégio que é poder trazer as boas notícias, Pai, da Tua palavra para as pessoas. Me usa para a Tua glória, Senhor. Ministra no espírito de cada pessoa que está aqui conectado conosco, seja agora, seja no futuro. Ilumina os olhos do nosso entendimento, Pai, mais e mais e mais e mais. Em nome de Jesus, pela fé nós declaramos que hoje será um dia glorioso, nós teremos um dia extraordinário, cheio de vitória, altamente produtivo, porque o Senhor depositou o seu amor dentro do nosso espírito através do Espírito Santo e nós somos vitoriosos e temos um sucesso em tudo que nós fazemos. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Nós começamos uma série ontem chamada Libertos de Todos os Medos. E hoje vai ser a parte 2 e hoje eu vou compartilhar o meu testemunho. Vou compartilhar com vocês e eu vou ler, na verdade, eu tenho um livro publicado chamado Detox da Culpa e do Medo. Então, para simplificar, porque se for deixar falar um testemunho em aberto, vai levando mais tempo do que é necessário. A gente tem um tempo aqui curto, relativamente curto, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ler, porque na introdução do meu livro, Detox da Culpa e do Medo, se você já tem esse livro, você já leu isso, mas agora você vai ver, vai ler, vai ouvir de novo. E se você nunca teve a oportunidade de ler, você vai ter um gostinho do conteúdo do livro. Então eu vou contar para vocês o meu testemunho lendo aqui, tá bom? Só por uma questão de ser mais direto ao ponto. Aí no final eu vou fazer alguns comentários. É assim que começa. Meu nome é Viviane Oliveira. Eu sou evangelista e especialista em desenvolvimento pessoal. Tenho 20 anos de experiência e pesquisas na indústria de desenvolvimento pessoal, incluindo a Bíblia, a neurociência e a física quântica. Hoje tenho a oportunidade de viajar o mundo ministrando a mensagem do amor de Deus e cura divina a muitas pessoas, mas nem sempre foi assim. Eu nasci no dia 15 de março de 1978 no Rio de Janeiro. Sou a primogênita de 3 irmãos. Eu nasci num ambiente extremamente tóxico, o que me deixou familiar com medo desde muito cedo. Eu nunca tive uma infância normal. Sempre batalhei contra o medo e a ansiedade, desde muito criança. Eu nunca conseguia me divertir como as outras crianças. Eu ficava impressionada com o quanto as outras crianças conseguiam desfrutar de uma vida normal e eu não. Eu queria ser como as outras crianças. Inúmeras vezes, enquanto eu ficava esperando a minha mãe me buscar na escola, eu conversava com Deus, baixinho, e aquilo de alguma forma me trazia alívio. Aos 13 anos, tive o primeiro ataque de ansiedade enquanto voltava caminhando da escola. Esses ataques de pânico foram ficando mais frequentes e depois de um tempo eu já não saía mais na rua sem a companhia de alguém. Eu nunca me entreguei. Eu fazia absolutamente tudo, mesmo que dependesse de alguém sempre ao meu lado. Essa situação me deixava devastada por dentro. Eu sofria em silêncio. Naquela época não se falava nada sobre ataques de ansiedade. Eu achava que eu era a única pessoa do mundo passando por aquilo. Aos 21 anos, eu visitei um psicólogo pela primeira vez e após descrever todos os meus sintomas, ele me disse, muito simples, você tem síndrome do pânico. Eu senti um grande alívio por ter encontrado pela primeira vez alguém que conseguisse entender o que eu sentia por dentro. E a partir dali eu comecei a tomar antidepressivo diariamente e ansiolítico de vez em quando. Eu fiz uma combinação do remédio com todos os tipos de terapia que você puder imaginar, o que me trouxe certo alívio, mas nada disso nunca me curou de verdade. De acordo com alguns médicos, a síndrome do pânico é algo que não tem cura. Todos os especialistas que eu visitei afirmaram que eu tinha que me conformar e tomar o antidepressivo para o resto da vida e aprender a conviver com aquela situação. Eu aceitei isso por um bom tempo, 14 anos mais precisamente. Dentro de mim, eu sentia que aquilo não podia ser tudo.
O grande desejo do meu coração era ficar boa e ter uma vida saudável, sem nenhuma ansiedade. Eu não tinha a menor ideia de como conseguir isso. Onde estava a minha fé? Eu tinha fé em Deus para muitas coisas, mas para ser curada eu não tinha fé. Lá no fundo eu queria acreditar, mas o meu intelecto não concebia de jeito nenhum uma fé cega. Até que um dia, quando eu já não aguentava mais ficar na escravidão de antidepressivo, eu pedi a Deus para me ajudar. Então algo muito maravilhoso aconteceu. Eu estava num hotel em Londres quando eu percebi Deus falando dentro do meu coração, dentro do meu espírito. Você não precisa tomar esse antidepressivo. Você pode ser completamente curada. Você quer? Imediatamente eu respondi dentro de mim, sim. Naquele momento, a minha jornada de cura começou. Tudo estava prestes a mudar radicalmente, mas eu tive que literalmente desaprender muitas coisas e me abrir para receber a minha cura. Só uma nota rapidinho. Isso aqui foi uma experiência pessoal que eu tive. Eu não encorajo ninguém a parar de tomar o remédio do dia para a noite. Existem muitos psicólogos, muitos psiquiatras, não tantos, mas existem já uma quantidade significativa de psiquiatras que são pró o não uso de medicamentos, então eles conseguem te ajudar a fazer um desmame. Você faz um desmame. Isso aqui foi uma direção que Deus me deu e nunca eu tive nenhum efeito radical, foi uma bênção. Mas eu só estou falando isso para não deixar em aberto como se fosse uma receita para todo mundo. Voltando aqui. Pela primeira vez, eu me agarrei a Deus com todas as forças e pisei num território onde eu nunca havia pisado antes. Eu não conseguia ver todo o caminho. Não tinha explicação para muitas coisas. A única coisa que eu tinha certeza era de que Deus estava comigo e que Ele queria minha cura. A única coisa que eu via era o próximo degrau e depois o seguinte, e assim foi, até que eu fui completamente curada de toda a ansiedade, todo o medo e toda a culpa. Deus me fez entender seus ensinamentos através da ciência e da Bíblia, e então eu os coloquei em prática. Deus criou a ciência. Ele está por toda a parte da ciência. Não existe separação. Deus é o autor da minha cura. Ele é o autor da saúde. Ele me ensinou através da Bíblia a fazer a cura virar uma realidade tangível na minha vida. E depois me mostrou como ensinar as outras pessoas a fazer o mesmo. Deus é bom e tudo que Ele tem para você é bom. Ele é o único que consegue entender de verdade o grito silencioso da nossa consciência. Bom, aí já começa aí... Bom, eu vou terminar, né? Para poder fazer... Que aí já não é mais o meu testemunho. Mas eu vou completar porque falta pouquinho. Ele é o único que consegue entender de verdade o grito silencioso da nossa consciência. O primeiro passo para a obtenção da cura divina é entender que Deus quer a cura para todo ser humano. Ele não é o autor de nenhuma doença. Ele não ensina nada a ninguém através de doenças. Ele é o autor da vida. Ele é o autor da saúde perfeita. Ele já fez todas as provisões necessárias para que nós obtivéssemos a nossa cura, seja física ou mental. Eu não precisava ter passado tanto tempo sofrendo com medo. O que me deixou na desvantagem foi a minha falta de conhecimento. Por isso, o meu objetivo com este livro é fazer essa mensagem se tornar acessível ao maior número de pessoas possível. Assim como eu sofri por mais de 30 anos por falta de conhecimento, eu sei que existem milhares de pessoas ao redor do mundo que estão sofrendo com algum tipo de ansiedade, medo e culpa, desnecessariamente. Apesar de as crenças erradas serem muito irreais, o sofrimento que elas causam são muito reais. Este é um livro com boas notícias. Bom, completei. Então eu queria trazer para vocês hoje que muitas pessoas, nos treinamentos que a gente faz, nas pregações, muitas pessoas se aproximam, que a gente explica, eu explico, Deus me deu, Deus me trouxe, até eu recomendo. Existe uma neurocientista, ela é da África do Sul, hoje ela mora nos Estados Unidos. O nome dela é doutora Caroline Leaf, mas é Caroline Leaf, L-E-A-F, de farinha. Ela é uma neurocientista cristã e ela é uma das pioneiras na descoberta da neuroplasticidade, que é um termo na neurociência que mostra... Bom, já que eu falei o nome, eu vou explicar rapidinho. Neuroplasticidade é uma coisa na neurociência que neuro significa cérebro. Plasticidade é uma habilidade de mudança. Então é um fenômeno na neurociência que foi comprovado há 20 anos atrás, que mostra que o nosso cérebro ele é completamente moldável. Você consegue alterar o seu cérebro através da sua mente.
A nossa mente não é o nosso cérebro. A nossa mente, ela é eterna e ela tem um encontro com o nosso espírito. E ela tem um encontro com o nosso corpo também, através do nosso cérebro. Sem o nosso cérebro, a gente não consegue fazer contato aqui nesse corpo. Desculpa, aqui nesse mundo. Então, o nosso cérebro, nada mais é do que um órgão que processa as informações que recebe da mente. Então eu recomendo, ela tem 4 ou 5 livros publicados, só ir no Google, colocar Doutora Caroline Leaf, livro em português, você vai encontrar, eu super recomendo, ela é maravilhosa. E nos meus treinamentos, especialmente no treinamento Detox da Culpa e do Medo, é um intensivo que eu faço de 2 dias, sábado e domingo o dia inteiro, completamente de graça significa que não tem desculpas. Quando nós sairmos da quarentena e tiver o próximo treinamento agendado, a gente vai publicar nas mídias sociais o local e a data, e aí você vai poder adquirir o seu ingresso, é de graça. Então, o que acontece? Nesse treinamento, eu pedi autorização para a doutora Caroline Leaf, eles me deram autorização, ela e o marido, então eu compartilho algumas coisas que ela explica, e aí isso tem ajudado as pessoas a entender que é um processo, e você precisa ter o compromisso, dia após dia, com a sua libertação. Então, o meu testemunho eu trouxe, e aí nesses treinamentos muitas pessoas falam, caramba, é como se, você não tem problema com isso, mas as pessoas muitas vezes não entendem, é porque eu não conto o testemunho em muitos lugares, toda hora, né? Eu trago o conhecimento, né, da neurociência, eu falo que eu fui curada da síndrome do pânico, mas eu não conto a jornada com tanta frequência, mas eu sempre falo para as pessoas que é uma jornada, você precisa ter perseverança, muitas pessoas desistem rápido demais. Por que eu trouxe esse testemunho para essa série específica? Para você ver que eu tinha muito medo de quase tudo. Mas Deus é fiel demais. Então você vê que Ele me tirou de uma lama de medo e eu tentei encontrar respostas para o medo, como a gente viu no programa ontem, né? Que as pessoas tentam encontrar uma forma de erradicar o medo. Naturalmente, isso nunca vai acontecer. Eu tentei fazer isso por muitos anos. Então você vê que foi só quando eu tive um entendimento espiritual, só quando eu coloquei a palavra de Deus em primeiro lugar da minha vida, ela começou a entrar e fazer e alimentar o meu espírito, a minha mente começou a ser treinada na palavra, aí eu comecei, Deus é tão lindo que ainda me deu a ciência para eu entender que eu estava num processo. Então no meu processo aí eu parei de tomar o remédio do dia para a noite, novamente eu não recomendo ninguém a fazer isso, não é o certo a fazer, eu tive uma direção de Deus, é totalmente diferente. E o que acontece? Mas nesse processo, eu ainda estava lidando com sintomas, vinha a ansiedade, mas olha que maravilhoso, e eu lembro que em várias situações onde dava um pico de ansiedade, a minha irmã falava, toma um Rivotril, e eu tinha entendido já na ciência, eu falava não, porque a ansiedade ela atinge um pico, né, e ela é obrigada a baixar. Então eu tinha esse entendimento que Deus tinha trazido até mim, então eu não tinha respostas para muita coisa, mas eu me agarrava no que eu tinha, e Deus ele funciona assim com a gente, quando a gente se agarra no que ele vai falando e vai dando o próximo passo, e o próximo passo ele honra a gente, porque a gente está andando pela fé. Então o que acontece? Então não importa o estado que você esteja hoje, não importa o que você esteja passando hoje, a doutora Leaf ela explica muita coisa maravilhosa que vai te ajudar. Tem o nosso livro também, Detox da Culpa e do Medo, tem o livro Desperte o Melhor em Você, esses 3 títulos que eu tenho publicado. É o treinamento da mente e do espírito, que é um treinamento de 1 ano, onde você vai lá dia após dia. É um treinamento que te ajuda a treinar o seu espírito, renovar a sua mente. É um livro que te empurra para a palavra. Então a gente tem esses recursos disponíveis, a gente tem esse Café Detox com várias séries. Então essas são ferramentas que Deus deu pra gente. Ele é muito lindo, porque o diabo, ele se arrependeu de ter mexido comigo, porque por muitos anos ele riu de mim, mas daí depois Deus é tão lindo que começou a me ajudar, eu fui curada e agora muitas pessoas estão sendo ajudadas. Então aqui, você também, se você estiver sofrendo hoje com ansiedade, com pânico, com bipolaridade, esquizofrenia, esses nomes feios que aprisionam, esses são rótulos, nenhuma doença mental, ela
ela é doença. Problema mental não é doença. Muitas pessoas falam depressão é doença. Não é doença. É algo que se registrou na sua biologia, mas esse não é o ponto, eu não vou focar nisso agora. Mas registrou na biologia, existem danos cerebrais ali, mas a base foi a mente. Foi a mente que trouxe o lixo. A doutora Lee fala muito isso. Se com a sua mente você trouxe o lixo para dentro do seu cérebro, então com a sua própria mente você faz o caminho inverso. Mas eu não vou falar nisso exatamente agora. Mas eu queria trazer esse testemunho para você, porque durante a minha decisão, né? Entre a decisão que eu tomei ali naquele hotel, que eu estava lá em Londres, estava longe da minha família toda. Eu falei com a minha mãe no telefone, eu falei, mãe, eu estava fazendo uma campanha de oração com ela, depois que Deus falou isso comigo, e falei, mãe, eu não quero mais tomar remédio. Mas eu não sabia a outra opção, eu não sabia o que fazer. E aí ela falou, não, a gente estava orando. Aí eu fui na igreja, eu frequentava a igreja Hillsong, lá em Londres. E aí eu encontrei uma amiga e ela falou, não, teve uma conferência de mulheres aqui, a doutora Caroline Leaf explicou sobre a proteína que vai desenvolvendo no cérebro. Aí eu comecei a prestar atenção naquilo. Aí eu só peguei essa informação. Uma proteína que vai crescendo no seu sistema. E o nome da neurocientista. Só peguei essa informação. Fui para casa depois do culto, entrei no computador e comecei a pesquisar. Eu comecei a ficar muito maravilhosa. Eu parei tudo e falei, eu vou pesquisar isso. Comecei a pesquisar avidamente. E isso foi me aproximando mais e mais e mais de Deus. E naquela época, eu ainda não era da palavra da fé. Eu ia para a igreja, por muitos anos frequentava a igreja, mas minha mente não era renovada. Então, juntamente com a ciência, logo depois que eu comecei a aprender a ciência, comecei a aprender neurociência, fiz alguns cursos. E aí, Deus me trouxe a palavra da fé. E aí que eu fui que entendi que nem tendo conhecimento da ciência você consegue, você precisa da palavra de Deus. A palavra é que alimenta o nosso espírito e garante. A palavra é o verdadeiro sossega-leão. As pessoas chamam calmante de sossega-leão, né? Não, é a palavra de Deus que é o nosso calmante. Então, mas aí, no momento que eu decidi ser curada, no momento que eu decidi, tomei a decisão, não, eu não preciso disso, até eu ter sido curada totalmente, foi uma jornada. E nessa jornada vinham pensamentos errados, pensamentos do diabo. Não, você não vai conseguir. Não, eu não consigo, é demais para mim. Não, como é que eu vou ficar sem um remédio? Porque depois disso eu comecei a guardar o calmante dentro da carteira. Eu falei, não, se me der ansiedade, eu tenho um calmante na carteira. Não usava, mas precisava daquilo dentro da carteira. Quando eu tirei o calmante da carteira, eu falei, e agora? Se me der uma ansiedade em algum lugar? Mas Deus foi me ajudando. Eu falei, não vou voltar para trás. E depois eu peguei avião para um monte de lugar, tranquila. A paz de Deus, ela é o nosso calmante. E tentações de medo vão continuar vindo para todo mundo. Vem para mim, vem para você. O diabo é o próprio medo, ele é ridículo. Uma situação surge. As pessoas, o que está acontecendo no mundo agora, tentação para ter medo. Mas tentação não é pecado. Ser tentado não é resistir o medo. E uma coisa que eu sempre compartilho nos treinamentos, e eu vou compartilhar com você agora, é que, por exemplo, você vem um pensamento de medo, um ataque de pânico mesmo, tá? Você está com o coração batendo rápido, suando frio, pensando, o pensamento caótico, não dá para se concentrar muito, tremendo, gelado, e o diabo, aí você tá com todos os sintomas de medo e chorando já, e o diabo vai vir soprar no ouvido. Não, você tá se rendendo ao medo, olha aí, tarde demais. Deixa eu falar uma coisa maravilhosa para você. O fato de você estar experimentando todos os sintomas de medo não significa que você tenha se rendido ao medo. Você se rende ou não ao medo com as palavras que você fala, com as ações que você toma. Então você chorando, com o joelho tremendo, com lágrima rolando nos seus olhos, você abre a boca e fala, espírito de medo, eu te resisto na autoridade do nome de Jesus. Quando você faz isso, a palavra te honra, Deus te honra, mesmo que você possa, na sua percepção mental, não estar fazendo progresso. Você pode pensar que não está fazendo progresso, e eu falo bastante isso para as pessoas. O fato de você ter sentido um ataque de pânico ali, outro ali, ou de repente vários ataques no mesmo dia, porque você está crescendo, não significa que você andou para trás. O fato de você precisa perseverar, porque a perseverança, você não precisa sentir que está perseverando. Você persevera quando você resiste, você fala, não te aceito em nome de Jesus. Se o pensamento errado vier 100 vezes você vai rebater e fala, sai daqui em nome de Jesus. E você vai ver que vai ficando mais e mais fácil.
Quando você for ver, vai espaçando mais. As crises de pânico vão espaçando mais. Você vai falar, caramba, eu não estou pensando mais naquilo. E Deus é tão lindo que Ele vai te ajudando aí em cada memória que precisa ser mexida. Cada memória. Quando você entra numa academia, você não começa pegando um peso mais forte, mais pesado que existe. Você começa com um peso menor e vai fazendo aquela musculação. Da mesma forma, existem muitas memórias dentro da nossa mente, né? Que foram registradas dentro do nosso cérebro. E aí, muitas memórias que são ruins. E nessas memórias ruins, pode ser que tenham muitas memórias de trauma, algumas memórias de trauma. Então Deus nunca vai chegar no trauma mais pesado, pesadão de vez. Não, Ele vai começar, você vai colocando em prática isso, Ele vai te ajudando. Aí você vai sendo, quando passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, você vai ver que você vai estar conseguindo lidar com traumas, com coisas que ainda não foram transformadas dentro de você, porque você vai conseguir lidar com aquilo de uma forma mais tranquila, porque você está muito mais forte. Isso é maravilhoso demais. Então, em outras palavras, não existe o segredo da nossa cura é a gente colocar a nossa atenção, a nossa mente consciente é a grande conectadora. A gente coloca a nossa atenção em Jesus. Como que a gente coloca a atenção em Jesus? Fecha o olho e fica visualizando Jesus? Não. A gente conversa com Deus também. Mas como que a gente foca a nossa atenção em Jesus? Meditando na palavra. A gente medita na palavra. Claro, a gente conversa com Deus também. A gente pode fechar os olhos e imaginar Jesus e conversar com Ele. Mas a gente precisa da palavra, porque Ele é a palavra. Então, quanto mais você olhar para a palavra, você vai se tornar como a palavra. Não existe medo na palavra de Deus. E não vai existir medo em você. Podem vir tentações, sugestões do diabo. Ele é ridículo. Ele vai dizer, não foi curado nada. Olha aí, ele é ridículo. Mas esse pensamento veio da mesma forma que ele veio e você fala, eu não te recebo na minha vida em nome de Jesus. Então tem lá, como eu falei, tem a série sobre emoções e sentimentos. Tem uma outra série sobre mente transformada. Aí você vai conseguir várias ferramentas. E aí essa perseverança diária de você ouve essa mensagem hoje, outra amanhã. Você vai falando, peraí. Então eu vou colocar essa aqui, se aplica aqui. Caramba, aí você vai ver que Deus é lindo demais. Você começa uma jornada com Deus e você fala, não, Ele está comigo. Porque nos dias que dá vontade de desistir, no dia que você acordar e também deprê, não tô com vontade de fazer isso, não tô com aquilo, será que eu fui curado mesmo? Dá uma preguiça mental, você fala, não. Aí por isso que é importante ter amigos de fé, você liga para aquele amigo de fé e aí fala, não, então eu não vou desistir, eu sou uma pessoa que persevera, né? Aí gente, é muito importante a gente ter pessoas, amigos de fé e aprender a falar em códigos. Essa coisa de ficar, eu preciso desabafar e sair falando besteira, não. Existe a forma correta de desabafar. A gente aprende a falar em códigos. A gente aprende a falar, não, o que a Bíblia diz mesmo sobre o medo? Não, porque Deus não me deu o espírito de medo, mas poder, amor e uma mente equilibrada. O que a Bíblia fala mesmo sobre ansiedade? Percebe? Quando eu li esse versículo pela primeira vez, não fique ansioso por nada, mas em tudo por oração, súplicas e ações de graças, deixe os seus pedidos serem conhecidos a Deus. E eu falei, pronto, não fique ansioso por nada. E eu estava lidando com o síndrome do pânico. Eu falei, não tá combinando, não tá em alinhamento. Aí é que entra. Eu não posso pegar a palavra de Deus e descer ela para o nível da minha experiência. Eu preciso fazer o quê? Bom, se eu estou desalinhada com a palavra, Deus me ajuda, e Ele só precisa de um coração aberto e humilde. O nosso crescimento está na nossa humildade. Quando a gente fala, Deus, eu não sei, me ajuda. É um ticket que você precisa. Aí Deus vai segurar na sua mão e vai te ajudar. Ele fez isso comigo quando eu decidi ficar curada e Ele faz isso comigo todos os dias. Mas se eu fico com orgulho, aí vira uma parede. Deus não consegue me ajudar, porque Deus resiste o orgulhoso, mas Ele dá graça para os humildes. Então, a graça de Deus é a ajuda de Deus pra gente. Então, se a gente quer receber mais e mais graça, a gente tem que crescer na humildade. Mais pra frente a gente vai fazer uma série só sobre humildade e orgulho, que você vai amar, é maravilhoso demais. Então, o que acontece? Quando eu comecei a ler, não fique ansioso por nada, eu falei, caramba, mas eu consigo. Então, eu comecei a pensar em cada sentimento, cada pensamento que vinha,
Eu falava, não, vou conversar com Deus. Aí você vai praticando conversar com Deus. E quando você pratica conversar com Deus sobre tudo, quando você toma uma decisão, mesmo que você esteja sentindo sintomas de ansiedade, presta atenção no que eu estou falando. Mesmo que você esteja sentindo sintomas de ansiedade, mesmo que você esteja experimentando sintomas de pânico no corpo e os pensamentos bombardeando, nesse momento você tomou a decisão, não, eu não vou ficar ansioso por nada. Parece que é contraditório, porque as reações nas suas emoções e no seu corpo estão contradizendo a decisão que você tomou. Mas a decisão que você tomou é o que vale. Nessa você fala, não, vou conversar com Deus sobre isso. Aí você conversa com Deus sobre tudo. Chorando mesmo, Pai, o Senhor é bom, me ajuda aqui. Pai, me ajuda. Você vai ver que a paz dele, que excede todo o entendimento, vai guardar a sua mente e o seu coração. E você vai estar constantemente crescendo e o seu cérebro vai estar, através da neuroplasticidade, sendo reajustado, os danos vão sendo reparados e você vai ficar com o cérebro saudável. Eu estou falando isso, como é que você me garante isso? Não sou eu que estou te garantindo isso, é o que a Bíblia fala e a ciência hoje mostra. Então a Bíblia está em primeiro lugar na nossa vida. Quando eu concordo com o que Deus fala, eu vou ter os resultados de Deus. Então eu queria deixar você com esse testemunho hoje, com essas palavras hoje. Amanhã a gente volta. Então vai lá, tem um dia maravilhoso, abençoado. Deus te abençoe muito. I love you.